Fala, nação tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui pra vocês. Rapaz do céu, hein? Voltou o Campeonato Brasileiro, ou melhor, vai voltar o Campeonato Brasileiro e a paz do torcedor do São Paulo acabou, né? Vamos ser bem sinceros. Quando não tem jogo, a gente não passa raiva, mas a gente passa raiva quando tem jogo. A bola volta a rolar, amanhã tem Grêmio e São Paulo precisando voltar a vencer e a equipe do São Paulo vai ter alguns desfalques. Mas sobre o jogo de amanhã, a gente fala amanhã. Pode ser? Vamos falar sobre possíveis saídas do São Paulo. Algumas no final da temporada e outras no final da temporada também. Alguns nomes já começam a ventilar em mercados de fora. Muitos falavam do Luciano aqui, pode ser que ele vá para outro canto. Muitos falavam sobre o Ferreirinha na Turquia, pode ser que ele vá para a Turquia mesmo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque tem algumas coisas que estão acontecendo e às vezes passa despercebido por nós. E aí eu matutando aqui, conversando com os meus botões, acabei pensando numa situação que eu queria conversar com vocês sobre isso. Então você que está chegando, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e vamos juntos com o nosso Fusarca Tricolor e também parceria, claro, com o Japa Tricolor. Se de vez em quando eu olhar para baixo aqui é por causa da pauta e por causa do celular também, que eu sempre fico dando uma olhada, a ver se pinta ou pinga alguma notícia de momento enquanto a gente vai conversando, enquanto a gente vai trazendo aqui as informações. Só para trazer uma informação sobre o Ângelo, né, ex-São Paulo, é São Paulo ainda, mas é ex-São Paulo, né, porque tá vendido, né, a famosa venda futura. O jornal inglês The Guardian publicou uma matéria listando os jogadores nascidos em 2008, os mais valiosos, os 60 mais valiosos do mundo. Tem 3 jogadores do Brasil, um deles é o lateral direito Ângelo Cândido, que é do São Paulo, mas está vendido para o Strasbourg da França. Ou seja, o São Paulo tem aí em suas mãos um jogador muito promissor, um jogador muito bom, que não será utilizado, porque rifaram o jogador a preço de banana na banca de Cotia. Ah, paz do céu, hein? Vou te contar uma coisa. Enfim, é só para trazer a informação mesmo, tá? É só para trazer a informação mesmo, porque isso é uma coisa que às vezes passa despercebido pela gente, passa despercebido por quem acompanha, né, o São Paulo e nem lembra que o Ângelo foi vendido, foi rifado a preço de banana. O Casares deu a sua primeira coletiva, treino aberto, aquela coisa toda. O Casares deu a sua primeira coletiva e, vamos ser sinceros, vocês gostaram da coletiva? Eu, honestamente, é uma coletiva que ele fala e não fala, né? Falou e não, mas não fala. Ah, gente, vamos ser bem sinceros, não falou nada. Não sei se ele estava com medo, não sei se ele estava com receio, mas ele falou não falando, né? Falou não falando, não tem o que dizer. Falou meio sem querer dizer algumas coisas. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, muito bem. Porque eu vi aqui uma foto do Michel Bastos, que o Michel Bastos tinha entrado na justiça contra o São Paulo também, mas é só ele detonando a diretoria do São Paulo, do Júlio Casares. É mais um que detona a diretoria do São Paulo. Bom, vamos lá, vamos falar sobre o Oscar, né? Oscar, velho de guerra, hein? Oscar, velho de guerra. Impressionante, não consegue jogar. E com toda a certeza já é a contratação mais decepcionante do São Paulo desde Rames Rodrigues. Teve o Rames, né? Também teve o Daniel Alves também. Rapaz, mas já teve 2 amostras aí e parece que o São Paulo não aprende. Uns números aqui para a gente falar um pouquinho do Oscar. São 55 jogos do São Paulo, ele ficou 35 jogos fora. Isso dá mais ou menos em dias 170, mais de 170 dias fora. Ele jogou apenas 21 partidas, dessas 21, 12 foram no Campeonato Paulista. O Oscar, na sua passagem pelo São Paulo em 2025, tem 2 gols e 5 assistências. 2 gols no Paulistão,
das 5 assistências, 4 no Paulistão e 1 assistência na Copa do Brasil. A pergunta que eu faço a você, o Casares até falou sobre isso também na entrevista, que diz que é uma contratação que não é de alto risco, é uma contratação consciente, controlada, enfim. Você acha que o Oscar já é uma das maiores decepções, a volta, né, do Oscar é uma das maiores decepções no São Paulo? E você manteria o Oscar para 2026? Lembrando que uma parte do salário dele é paga pela patrocinadora Superbet, o Casares falou sobre isso também na coletiva, isso a gente já sabia, bastante coisa que ele falou a gente já sabia, né, não por eles, né, mas porque amigos da mídia independente, da mídia tradicional, acabam repercutindo, não é mesmo? Você ficaria com o Oscar para 2026? Eu, honestamente, se eu pudesse, eu acho que eu não ficaria. Tentaria vender o Oscar para fora, arrumava um outro time para ele, porque do jeito que tá, não tá legal. Do jeito que tá, não está bacana. O São Paulo vai tendo problemas com o Oscar. Hoje, sejam bem sinceros, o Oscar é problema para o São Paulo. Quem tem dividido opiniões também, tem um pelinho aqui, é o Luciano. Luciano divide opiniões no São Paulo. Alguns querem já a saída dele, dentre eles o Miller, não é mesmo? E outros também já estão vendo o Luciano como ciclo encerrado no São Paulo. Outros, como por exemplo o Casagrande, falou recentemente que o Luciano é o jogador mais importante do elenco do São Paulo. E eu queria te ouvir. O Luciano realmente é o mais importante do São Paulo? Luciano que pode sair. Tá? O nome do Luciano é um nome que está sendo valorizado, segundo Alexander Vieira, valorizado no mercado árabe e no Oriente Médio ali. E o staff do jogador trabalha para que ele receba propostas. Uma proposta bem feita do mundo árabe, a gente sabe que é para amarrar o burro, é para fazer o pé de meia. E o Luciano deve aceitar, de repente, uma proposta, se vir, muito boa. Lembrando que no passado ele já recebeu uma proposta, parece que ficou muito perto de acabar aceitando a proposta do mundo árabe, e na reta final o Luciano falou, não vou ficar no São Paulo, né? Enfim. E aí o Luciano é um dos nomes que está sendo especulado para sair para o mundo árabe, assim como o Ferreirinha. O Ferreirinha não para o mundo árabe, mas para o mundo turco, podemos dizer assim. O Besiktas, né, da Turquia tinha feito uma proposta de empréstimo. O Ferreirinha não teria agradado muito com a oferta, mas era uma oferta que, né, enfim. E aí o staff do Ferreirinha também trabalha para que novas propostas cheguem e que agrade tanto o São Paulo quanto o atleta. Para agradar o São Paulo não precisa de muito, né? Tanto o Luciano quanto o Ferreirinha recebendo propostas no final do ano. E o São Paulo precisando de grana, passando o Pires, com toda certeza, esses dois jogadores devem deixar o São Paulo. Não por eles, de repente alguns não pela torcida, mas pela fase desesperadora financeira do São Paulo. Por mais que o Casares ontem, na coletiva, falou que o São Paulo tem aí um superávit de não sei quanto, né? Maquiou, a gente vai ter que ver isso aí no balanço, não tem jeito, né? E chama a atenção que o Casares escolheu fazer uma coletiva na hora do jogo do Brasil. Enfim, né? Enfim, Brasil em campo, o pessoal, todo mundo de olho ali na seleção, o cara diz, vou falar, mas não fala pra ninguém não, fica aqui, só quem tá aqui sabe. Enfim, estranho, né? Estranho, né? Enfim, eu honestamente, né? Rádio do Piga Fogo, sucesso em Maringá, você ouviu aí, saiu uma vinheta aqui, meu Deus. Enfim, você que tá ligado com a gente, deixa eu falar sobre jogadores que estão com seu contrato vencendo em 2025. Final do ano, vence o contrato de 4 jogadores. 4 jogadores ficam sem contrato. O goleiro Leandro, Luiz Gustavo, já veterano, Rigoni, que não devia ter vindo, e o Dineno, que era a 28ª opção do Cruzeiro e de repente se tornou aí uma opção válida para o São Paulo. Desses 4, você ficaria com algum desses 4?
Goleiro Leandro, talvez, né? Agora, Luiz Gustavo, eu sei, é importante, é um cara experiente, aquela coisa toda, mas já não ficaria. Acho que não vale a pena. O Rigoni, bom, ser bem sincero, gente, esse nem deveria ter vindo para o São Paulo. E o Dineno também talvez seja outro, que Caleri voltando, o André Silva voltando, Rian Francisco voltando, para quem vai ficar com o Dineno? Para quê? Essa é a pergunta que eu faço. Para que vai ficar com o Dineno? Queria muito saber a sua opinião sobre esses 4 jogadores. Essa é a minha opinião. Ficaria só com o Leandro, mas o São Paulo deve abrir mão também do Leandro, porque o Leandro deve procurar uma outra equipe, porque o São Paulo, conversas dizem aí, que o São Paulo deve ir atrás de um goleiro experiente para ser reserva. Não aprendeu. O São Paulo deve também se desfazer de mais um jogador da base. E aí, queria saber a sua opinião sobre esses assuntos de hoje. Luciano fora? Você acha uma boa? Ferreirinha fora? Você acha uma boa? Você toparia a saída desses dois? E os 4 jogadores que estão com o contrato encerrando aí? E o Oscar, hein? Meu Deus. Só rolo e confusão. Mas calma, que tudo pode piorar. Amanhã tem São Paulo em campo. Meu Deus do céu. Espero estar muito errado. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Valeu demais, um forte abraço. Deixa o like aí, se inscreva no nosso canal e dá essa força pra nós. Tchau.